Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas sem exceção. E vamos lá, meus amigos, vídeo importante para a gente repercutir as principais notícias que ganharam ênfase no noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Neste vídeo a gente vai abordar vários assuntos, entre eles vamos falar aqui sobre o show que a torcida do Vasco deu ontem em São Januário, maior público do ano. Vamos falar bastante aqui sobre o jogo de ontem, Vasco da Gama e Bangu, e já iremos fazer um prognóstico para a 8ª rodada, onde o Vasco da Gama vai enfrentar a equipe do Audax. A gente vai falar aqui sobre a situação de reforços, iremos falar aqui sobre a SAF. Ontem houve uma notícia aí do canal Futebolaço dizendo que o Roman Abramovich iria comprar a SAF do Vasco da Gama e uma corretora tinha confirmado novamente esse assunto. A gente vai tratar aqui sobre a denúncia que o Léo Lacerda fez também lá no canal dele sobre a situação aí envolvendo cerca de 5.000 sócios aí que podem estar deixando o quadro social do Vasco da Gama por intermédio de uma ditadura aí imposta pelo senhor Jorge Salgado. Eu peço a você que não é inscrito no nosso canal para se inscrever, deixe o teu like ou o seu dislike para avaliar o nosso conteúdo. É importante a sua inscrição para que a gente tenha voz ativa junto a essa diretoria golpista, safada, que está fazendo mal ao Clube de Regatas Vasco da Gama. E, por favor, ativem o sininho para vocês receberem as notificações. Vamos começar aqui pela torcida do Vasco. Tem gente aí que diz que a torcida do Vasco é a 5ª maior do país. Isso é uma brincadeira. Ontem lá em São Januário a gente viu gente do Rio Grande do Norte, do Amapá, e conclusão, foram cerca de 6.000 torcedores em São Januário gritando "o Pulaê, deixa o caldeirão ferver", com uma chuva imensa num jogo que o apelo não era tão grande assim. E o torcedor do Vasco, fora o show à parte aí na arquibancada, olha, fez um gesto ontem de solidariedade muito grande. O torcedor do Vasco levou aí agasalhos, roupas de cama, alimentos não perecíveis, material de limpeza, álcool em gel, máscara, para ajudar na ação de solidariedade lá em Petrópolis. Então, parabéns ao torcedor do Vasco, sempre enganjado aí em causas sociais. É por isso que nós somos o maior clube do mundo. Bem, meus amigos, Vasco da Gama e Bangu. Foi um jogo difícil. O Vasco venceu por 2-0. Gol do Nenê e Raniel. Dois tempos muito distintos, né? Primeiro tempo do Vasco da Gama muito apático. Segundo tempo o Vasco melhorou. O Nenê resolveu o jogo em 5 minutos. Deu passe para o Raniel fazer aos 14 minutos. Depois, aos 19 minutos, cobrou com grande maestria aquela falta. Tirou onda, foi bater selfie lá com a esposa dele. Sensacional o Nenê. E é o seguinte, agora a gente esquece desse assunto, certo? Obviamente, elogiando o trabalho que o Felipe está fazendo lá no Bangu, perfeito? E é o seguinte, pessoal, agora vem o próximo jogo do Vasco. O Vasco vai jogar com o Audax no domingo,
às 18h30, com transmissão aí da Rede Record, e a gente vai ter desfalques para esse jogo lá no Raulino de Oliveira. Isso mesmo, o Nenê, o Juninho e o Bruno Nazário tomaram o terceiro cartão amarelo. E há a possibilidade aí de que o Zé Ricardo possa poupar alguns jogadores aí para o clássico contra o Fluminense. Perfeito? A gente, para essa partida, ainda não vamos contar com o Vitinho e com o Yuri, mas a notícia boa aí é que o Zé Gabriel deverá fazer a sua estreia com a camisa do Gigante da Colina. Pessoal, sobre a situação envolvendo a SAF. Ontem veio uma notícia lá do canal Futebolaço que uma corretora havia confirmado que Roman Abramovich ia comprar a SAF do Vasco. Essa situação tá muito feia, gente. O pessoal tá forçando uma barra em demasia para que o Vasco seja aí vendido. Não tem porra nenhuma com relação a isso. Eu acho que as pessoas que apoiam essa situação de SAF são pessoas aí que estão dando legitimidade ao Jorge Salgado, coisa que ele não tem para vender uma coisa que não é dele. Perfeito? Então, meus amigos, vamos focar no nosso assunto, que é a AGE, que inclusive tem novidades para poder passar para vocês. Confirmadíssimo dia 5, tá, pessoal? Dia 5 de março. A gente postergou essa data para que a gente pudesse contar aí com agentes políticos aí que se dizem oposição a essa porcaria que está aí no Vasco da Gama. Então a gente conta com a sua presença no dia 5 e sua presença é muito importante. Ontem o Léo Lacerda ele fez uma denúncia no canal dele que eu estou apurando, confio, creio na palavra do Léo, onde cerca de 5.000 sócios aí estariam sendo retirados do quadro social do Clube de Regatas Vasco da Gama, o que é um ato de extremo totalitarismo do senhor Jorge Salgado. E a gente vai cobrar essa situação aqui, porque ele quer passar a peneira. Os sócios dele ficam, os eleitores dele, e os dos outros saem. Isso é uma forma de se perpetuar no poder. Isso é uma forma de ter uma dinastia aí no Vasco da Gama. Só que a gente vai colocar esse velho para fora do Vasco da Gama cedo ou tarde. Vocês podem ter certeza disso. Os dias desse cara estão contados aí. Eu estou certo disso. Não adianta fazer sacanagem. E, meus amigos, sobre a situação aqui envolvendo reforços, tá? A negociação do Vasco da Gama com Imes Xará, jogador que jogou lá no Atlético Mineiro, está bem encaminhada aí. O jogador pode ser anunciado nos próximos dias aí como novo reforço do Vasco da Gama. Este seria o jogador aí que o nosso Carlos Brasil estaria mapeando aí no mercado para trazer para o lado de campo. Jogador que está lá nos Estados Unidos, no Portland, teve uma passagem boa aqui no Galo, jogador de seleção de Colômbia que tem 30 anos. Acho que seria uma boa aí para o Clube de Regatas Vasco da Gama, sem dúvida nenhuma. Então deixa nos comentários aí a opinião de vocês aí. A gente precisa muito de reforços e mais tarde a gente está junto aqui. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!